Em uma das etapas de um concurso, o candidato recebe uma prova com 6 questões, uma de cada um dos conteúdos: português, direito administrativo, direito constitucional, administração pública, informática e contabilidade. Daniel, um dos candidatos, decidiu que vai determinar uma sequência escolhida para analisar as questões, de tal modo que não vai analisar a questão de português antes da questão de direito constitucional. Desse modo, determine e escreva de quantas maneiras pode estabelecer a sequência de análise das questões com as condições estabelecidas por ele. Bem, vou escrever aqui os conteúdos. Então, colocando aqui P de português, direito administrativo, eu vou chamar aqui então de DA, direito constitucional DC, administração A, informática I e contabilidade C. Ou seja, há um total de 6 conteúdos, ou seja, 6 questões, como diz o enunciado, em que o candidato Daniel vai estabelecer uma ordem para que sejam analisadas essas questões. Como são 6 conteúdos distintos, o total de ordens que poderia ser estabelecido é dado por 6 fatorial. 6 fatorial ou simplesmente 720. Ocorre que o candidato em questão quer estabelecer uma ordem para fazer essa análise de tal maneira que a questão de português ela deve ser analisada antes da questão de direito constitucional. Então, se nós pegarmos aqui 2 desses elementos, que são as questões, que no caso seria português e direito constitucional, o que nós queremos fazer do ponto de vista combinatório é estabelecer uma ordem entre esses 6 objetos, que são 6 conteúdos, de tal maneira que um dos objetos, que é P, deve aparecer em alguma posição anterior a DC, ao direito constitucional. Então, entre esses 2 objetos, só há 2 ordens possíveis. Ou português aparece antes de direito, ou direito aparece antes de português. A quantidade das ordens possíveis em que português aparece antes de direito e a quantidade em que direito aparece antes de português deve ser de tal maneira que um não deve ser maior nem menor do que o outro, ou seja, essas quantidades elas devem ser necessariamente iguais. Como o total de permutações possíveis é 720, então dividindo 720 em 2 partes iguais, nós teremos 360 ordens para cada um dos tipos. Então, assim, há 360 maneiras de Daniel analisar as 6 questões de tal forma que, como diz o enunciado, de modo que português seja analisado antes de direito constitucional, assim como teria outros 360 em que português seria analisado posteriormente, após a análise do direito constitucional. Então, a resposta, o número de sequências que atendem à condição estabelecida, é igual a 360.